Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar o relato do parto do meu filho mais velho, do Gael, né? Explicar um pouquinho para vocês como foi a minha gestação, como foi o início do parto, o parto em si, um pouquinho do pós, que aconteceu algumas intercorrências no meio ali, mas vocês vão ver no decorrer do vídeo. Vou contar um pouquinho de como foi a minha gestação. A minha gestação foi bem tranquila, assim, não tive nada de intercorrência na gestação. Desejo de coisas estranhas também não tive. Para mim, o que foi mais estranho, mas que não é estranho, foi a laranja no feijão. Que eu tinha muita vontade de comer laranja no feijão e coração de galinha. Coração de galinha e o abacaxi, para mim, era surreal. Era o que eu mais queria comer. Às vezes eu trabalhava na madrugada na época, né? Às vezes eu ligava pro meu esposo 2 horas da manhã para ir atrás de um abacaxi. Coitadinho, sofreu na minha mão. Mas, no geral, assim, minha gestação foi muito tranquila. Eu trabalhei até o final, aguentei o máximo que eu pude ali e saí, acho, faltando 10 dias só, porque eu trabalhava subindo escada, né? Aí, por questão mais de segurança, como já estava no final, estava com a barriga muito grande, eu me afastei ali uns 10 dias antes, mas conseguiria ter trabalhar até o final, se fosse o caso. Então, o começo do meu trabalho de parto, eu já estava com 40 semanas e 4 dias, né? Quando foi o início de tudo. A gente tinha ido no hospital para fazer o cardiotopo, porque a partir das 40 semanas a gente já tem que ir a cada 2 dias só para poder ver o batimento do bebê, ver como é que tá as questões da mãe e do bebê, né? Aí eu tive lá de manhã, meu esposo foi comigo, a gente viu, tava tudo certo, o batimento dele tava normal, tava tudo ok. Dava para segurar até 41 semanas, que era o que ia acontecer. Eles tinham pedido para mim voltar com 41 semanas, queriam me internar, ou então, caso acontecesse a bolsa estourar, alguma coisa assim, né? Aí, saindo de lá, a gente parou, foi almoçar, e logo após a gente foi no mercado fazer as compras do mês. Durante as nossas compras do mês ali, a gente ficou andando no mercado umas 3 a 4 horas ali. Eu acho que foi o que ajudou a impulsionar o trabalho de parto ali, né? E depois que a gente fez compra, ainda falei com minha esposa, vamos parar numa lanchonete pra gente comer alguma coisa, porque como já tava tarde e tudo mais. Aí a gente parou, a minha sogra e meu sogro também estavam junto com a gente, né? E a gente comeu o lanche, na hora que a gente tava esperando o lanche ali, eu ainda comentei com eles brincando, essa vai ser a minha última refeição antes do Gael nascer. Aí todo mundo começou a rir, porque foi engraçado e tudo mais. Mas, na verdade, foi a última refeição que eu comi antes do Gael nascer. Aí a gente foi para casa, guardamos todas as compras, tomamos banho, tudo, fomos deitar, né? Ali deu umas 3, 3:30 da madrugada, eu comecei a sentir umas contrações. Ela já estava um pouquinho mais forte, já estava com bastante dor, assim. Mas na minha cabeça ainda não era para ir para o hospital. Aí eu falei para meu esposo, eu vou lá embaixo, um pouquinho no chuveiro, para ver se dá uma aliviadinha, que geralmente ajudava. Aí eu desci, fui, só que eu fiquei muito tempo no chuveiro, eu perdi a noção do tempo. Aí meu esposo desceu, e falou, tu ainda estás no chuveiro desde aquela hora? Eu falei que sim, que na minha cabeça estava há pouco tempo, que a dor era tanto que eu nem estava raciocinando mais direito. Aí ele falou, não, já estás aí há mais de 2 horas, então vamos para a maternidade, porque não é normal, tu já chegou a ficar no chuveiro, mas não tudo isso, né? Aí a gente arrumou as coisas do Gael no carro, nossas coisas, tudo certinho, e fomos para a maternidade. Aí chegamos lá, passei pela médica, ela avaliou, estava com 3 centímetros de dilatação, e ela pediu para que eu fosse caminhar em volta do hospital para poder aumentar a dilatação, né? Se aumentasse a dilatação, iriam me internar. Aí eu fui, só que eu não conseguia andar, porque eu estava com muita contração e estava uma atrás da outra, estava muito forte, eu não conseguia, só sabia chorar, não sabia mais fazer nada. E cada passo que eu dava era uma contração e foi um trabalho. A gente conseguiu descer o morrinho para subir, meu Deus do céu, parece que foi uma eternidade. Aí passei pela avaliação da médica de novo e ainda estava com os 3 dedos, não aumentava, não tinha jeito que fizesse. Ela falou, olha, vou te botar para caminhar mais 2 horas, mas se não dilatar, tu vai ter que ir para casa, porque não tem como internar. O processo de internamento aqui é a partir de 4 centímetros. Aí ela me explicou todo o processo certinho, né? E me mandou de novo para caminhar. Novamente, eu não consegui caminhar, eu estava com muita dor, só sabia chorar, cada passo que eu dava era uma tristeza ali, não conseguia tomar água, não conseguia comer nada, eu estava
Deus da noite anterior sem comer nada, sem tomar nenhum líquido, nada, não conseguia nada. Aí eu passei por ela de novo. E quando eu passei por ela, ela viu que ainda estava com os 3 dedos e falou para mim: Olha, eu vou ter que te mandar embora porque a tua dilatação não evoluiu, então ainda não está na hora dele nascer. Só que eu falei pra ela, eu já tava com muita dor ali e eu não iria pra casa. Se ela não fosse me internar, eu iria pra outra maternidade porque eu tava com muita dor. E se ali com o suporte já não tava aguentando, imagina em casa sozinha, né? Aí ela viu que tava tranquilo ali, não tinha muito fluxo de gestante no dia, daí eles me internaram em exceção para fazer a indução. Aí meu esposo foi lá, fez a internação, tudo certinho. Já era para eles ter colocado a oxitocina para mim ali, só que eu não sei o que aconteceu, que eles acabaram não colocando. E assim que eu entrei no quarto, já fui direto pro chuveiro, porque para mim em casa estava ajudando a dar uma aliviada, então era o chuveiro, era o meu principal recurso ali. Aí eu fui, fiquei no chuveiro um tempão. Aí deu 3 horas da tarde, era uma hora, a hora que eles me internaram. Deu 3 horas da tarde, a médica foi lá de novo ver a dilatação. Eu tava com 4 centímetros, tinha dilatado 1 centímetro desde a hora que eu internei. Aí ela falou, mas não te colocaram ainda na oxitocina? Eu falei que não. Ela disse, os enfermeiros devem ter esquecido, eu vou pedir para eles virem colocar. Aí eles me colocaram na oxitocina. E daí meu esposo falou pra mim, sai um pouquinho do chuveiro, tenta ficar um pouquinho na bola. Eu comecei a fazer exercício na bola, só que eu tava tão cansada que eu não conseguia dormir, que o balancinho da bola, uma hora me deu um cansaço e eu quase caí, porque eu acabei pegando sono em cima da bola. Mas enfim, meu marido me segurou, não caí, não deu nada. E eu falei pra ele, não, então vou sair da bola, vou voltar pro chuveiro. Aí eu voltei pro chuveiro. E começou a me dar muita vontade de fazer o número 2. Muita vontade de fazer o número 2. E eu falava pra ele, vontade. Ele, não, então vai, tenta. Só que eu sentava no bacio e eu não conseguia fazer. Vinha aquela cólica de como fosse dor de barriga e logo depois passava como se não fosse nada. E eu fiquei um tempão assim, um tempão. Até que uma hora eu tava no bacio e eu fiz uma força e dei um grito. E na hora que eu dei esse grito, meu esposo falou: Não, isso aí não é normal, não tem como uma pessoa que tá com vontade de fazer o número 2 berrar assim. Aí ele chamou a médica, né? A médica chegou, ela perguntou o que aconteceu, ele explicou pra ela, ela falou: Não, então deita aqui na cama que eu vou ver quanto que tá a tua dilatação. Aí eu deitei na cama. Na hora que eu deitei, ela pegou, olhou e disse: Não, já tá com os 10 dedos, é hora do expulsivo. Então, a cada contração que tu tiver, tu faz força que uma hora vai vir. E assim eu fui indo. Aí tinha uma hora que eu falava pra ela que eu não aguentava mais, que eu não tinha mais força, que eu não tinha mais fôlego, tava difícil para respirar, tudo. Aí ela falou, até chamou meu esposo para ver, mostrou que os cabelinhos dele já estavam nascendo, já tava coroando, já tava com a cabecinha ali. Aí foi um gás que deu mesmo, assim, que eu não sei de onde tirei força, porque até para respirar estava difícil. Tiveram que colocar oxigênio em mim no meio do expulsivo ali, porque eu não tinha oxigênio para continuar fazendo a força. E depois que ela falou que ele estava já coroando ali para nascer, aí eu fiz força e ele nasceu. Só que ele não chorou quando nasceu, ele nasceu bem roxinho. Então, eu já olhei para meu esposo, ele olhou para mim, a gente olhou para o médico, quem estava preocupada, né? A minha primeira reação ali na hora foi perguntar por que ele não estava chorando, por que ele estava roxo. Só que daí as médicas, as enfermeiras foram tudo tranquilizando, dizendo que era normal, que às vezes podia acontecer e tudo mais. Ali fizeram uma massagenzinha nas costas dele e ele chorou. Aí ele foi começando a deixar de ficar roxinho, já ficar mais na cozinha dele normal. Só que, como ele estava muito cansadinho, que ele tinha feito muita força, ele não veio para o nosso colo. O Eric não conseguiu cortar o cordão umbilical, a gente não conseguiu, bem dizer, fazer nada ali na hora. Só botou ali, e a gente viu que ele estava chorando tudo e já levaram ele para outra sala. Aí o Eric acompanhou ele até a sala, né? Daí a médica explicou para ele que é porque ele tinha nascido com uma respiraçãozinha pesada, teria que ficar em observação, que não iria ficar com a gente no quarto por esse motivo, mas que aparentemente estava tudo bem, era mais para observar mesmo, né? Como ele nasceu roxinho e tudo mais. Enquanto isso, eu estava na sala de pré-parto lá, que eles estavam costurando, né? Que eu tive laceração de 3º grau. Aí a gente foi para a sala de recuperação, esperando um parto.
Aí quando vagou um quarto, aí depois de umas 2 horas que foram me deixar ir ver ele, depois de tomar banho e tudo mais e tal. Aí a gente foi lá, o Eric me mostrou onde era, né, que eu tinha que acompanhar para saber onde ele estava e tudo mais. Aí a gente viu ele tão pequenininho, 45 centímetros na Silva, bem pequenininho lá. Não, ele era de um ombro muito largo, ele não cabia no caixotezinho da incubadora. Eles tiveram que engembrar um caixotezinho de incubadora lá para botar a cabecinha dele do oxigênio, porque ele não passava no ombro. E os enfermeiros, na hora, estavam falando pra ele que estava tudo bem com ele, estava respirando melhor já, que era só o tempo mesmo de passar aquela noite e que no outro dia ia pro quarto. E a gente confiante nisso, né? Aí, no outro dia, a gente foi lá para poder ver ele e tudo mais, falar com o médico, né, para liberar ele pro quarto. Só que quando a gente chegou lá, a gente teve a surpresa que o Gael não iria pro quarto com a gente, porque ele tinha pego uma bactéria no sangue e teria que fazer o tratamento com antibiótico e teria que ficar nos cuidados da UTI ali para poder fazer o acompanhamento certinho da medicação, né? Aí transferiram ele da sala de recuperação ali para a sala de observação para a sala da UTI, né? Onde ele ficou lá. E a gente ia de hora em hora lá ver ele, no horário de mamar a gente ia também, embora ele não estivesse mamando no peito ainda, tivesse só pela sonda, a gente sempre acompanhava, né, para ter uma noção de onde era e tudo mais, mas para a gente conseguir pegar ele no colo, que ele mamou a primeira vez, que a gente pôde começar a trocar fralda, fazer todas as coisas, foi depois de 3 dias de vida dele. E daí, de tanto a gente insistir e pedir, eles começaram a deixar, né, a gente... Até para a gente também estar tá junto ali, né, não só olhar, mas também participar, né. E para a gente foi muito angustiante essa situação, porque a gente olhava para todos os bebezinhos, embora tivesse bebezinho muito pior do que o nosso lá, mas a gente olhava e o nosso, tipo, com a respiraçãozinha às vezes mais pesada, a gente ficava pensando, meu Deus, o nosso, de todos que estão aqui, o nosso parece que é o pior de todos. Mas graças a Deus, né, todos os bebezinhos estavam lá, tudo estava se recuperando também. E teve algumas intercorrências também durante a UTI. Acabaram colocando 2 acessos nele, a gente tinha um acesso, foram lá colocar o outro sem necessidade nenhuma. Uma enfermeira também um dia foi regular o aquecedor da caminha, né? Porque ele tinha que ficar peladinho, sem roupinha, e acabou esquentando demais, começou a respiração dele ficar pesada de novo. Um dia eles tinham deixado ele de bruço, quando a gente chegou lá, ele estava com o rostinho afundado na caminha, né? Então isso tudo foi ficando mais agoniante ainda pra gente, como que a gente iria conseguir descansar, sabendo que o nosso filho estava lá e já tinha passado por todas essas coisas que eles só foram perceber quando a gente questionava, perguntava, ou chegava, e foi uma situação muito agoniante, que não desejo para ninguém que passe por isso, porque foi horrível. Uma experiência assim que, claro, foi o nascimento do nosso filho, foi especial, mas essa parte em si, assim, pra gente foi horrível. Aí, no decorrer do tempo, né, ele estava tomando a medicação, todo dia a gente ia lá falar com o pediatra falou, não, ele tá aqui agora só por conta do antibiótico, que ele saiu da sala da UTI e foi para a sala do lado, que era dos cuidados básicos. Que era só criança que precisava de medicação e essa observaçãozinha assim, né, como se fosse a sala de observação. Aí a gente, de tanto encher o saco do médico, ele falar, né, começou um antibiótico, então deixa ele lá pro quarto com a gente, porque do mesmo jeito que eles vão ter que aplicar o antibiótico nele aqui, eles podem aplicar lá no quarto, não tirou acesso e tudo mais. E de tanta gente insistir, o médico acabou liberando ele para ir pro quarto com a gente, né? No momento que ele pôde ir pro quarto com a gente, meu Deus, pra gente foi uma alegria, porque ia estar perto dele, a gente ia estar ali conseguindo ver tudo junto, ainda mais depois de tudo que aconteceu, né? Mas a gente ainda deu a sorte dos 3 dias que ele ficou com a gente lá no quarto, não tinha mais ninguém junto, tava só a gente mesmo. Então, e ele era um bebê super calmo, não incomodava, não chorava, a gente que tinha que acordar para mamar, era, meu Deus do céu, uma criança assim que não tem o que falar. Aí ele fez todo o tratamento, tudo certinho. Aí o médico veio, viu que ele tinha feito xixi, tinha feito cocô, tava mamando no peito certinho, tava ganhando peso, tava tudo ok como tinha que ser. Aí fizeram a liberação dele, então a gente pôde vir para casa.
Aí, pra gente foi a maior alegria. Depois de 10 dias no hospital, a gente conseguiu vir para casa, vir com o nosso filho bem saudável, sem nenhuma sequela de nada, sem nenhum problema de respiração. Graças a Deus, hoje já vai fazer 4 anos e nunca mais teve um problema de respiração. É uma criança bem ativa, uma criança que brinca, uma criança muito inteligente. Então, a gente só tem a agradecer mesmo pelo nosso filho ali. Foi um momento ruim, né? Ter que passar por isso com ele na UTI, mas eu acredito que tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Isso só deixou ele mais forte, mais esperto. E é isso aí, galera. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi meu relato do parto do Gael. Em breve eu vou fazer um vídeo do relato do parto da Lara também. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E é isso, obrigada. Beijo!